Vamos iniciar a 16ª porção da Torá. Vamos agradecer por mais essa dádiva, por esse momento maravilhoso que é justamente a gente conhecer a vontade do Eterno sobre as nossas vidas, né? E nessa porção Bechalá, que quer dizer, basicamente, né, depois de deixar ou depois de enviar, né? A gente sabe que o faraó não deixou o povo de Israel ir, né? Ele expulsou, né? Ele enviou literalmente o povo de Israel para longe da sua terra, né? Do Egito. Deixa eu só botar aqui para compartilhar a tela aqui. E eu vou abrir online aqui para os irmãos, né? Para a gente abrir uma chamadazinha. Quem estiver lá fora vai poder ter acesso também. Por aqui, iniciar chat. Abriu aqui para os irmãos também. Então, a gente encontra aí a 16ª porção da Torá, Bechalá, depois de enviar. E nessa porção, meus irmãos, a gente vai ver aí a saída do povo de Israel do Egito. Já saíram, né? Estão começando a sua caminhada, começando o seu roteiro aí de fugir da presença da escravidão que eles estavam passando, sofrendo ali desde o Egito, né? Oprimidos pelo faraó. E o que é que a gente vai encontrar ao decorrer, o que é que a gente encontrou, né? Que é o mais certo, ao decorrer dessa porção. O fato um dos mais impressionantes, né, da história do povo de Israel, que é justamente a morte do faraó nas águas do mar, segundo a tradição, Mar Vermelho. Agora, por que segundo a tradição? Porque tem um detalhe, se ele colocar aqui, para vocês entenderem. Deixa eu deixar aqui para o pessoal estar lá dentro. Em inglês, a palavra junto é isso aqui, ó. Junto, certo? Só que uma vez, um tradutor colocou assim, vermelho. Ficou no Mar Vermelho. A necessidade não dá junto. Tanto que se você olhar no hebraico, está lá a palavra junto. Não está vermelho. Dam. Senão seria o mar, em hebraico, né? Yam Dam. Mar vermelho, né? Mar de sangue. Mas não está assim. Estava mar e junto. E a água salgada não dá junto. Já já a gente vai abordar esse tema para a gente entender qual a diferença, do que é que se impacta na vida da gente. O que é que eu posso mudar meu conceito, meu dia a dia, uma informação dessa, que tanto faz se foi numa água salgada, numa água doce, se foi num rio, se foi no mar. Olha, e o que seria junco, para quem não sabe? Junco é. Você já viu lá no sítio lá, nas margens tem uns galhos mais duros. Aqui a gente não tem, mas é como se fosse um bambu de água. Ele é um caniço, né? Ele é oco. Ele é oco por dentro e ele é fininho. E ele, inclusive, esse junco, ele era utilizado para fazer antigamente os papiros. Sim. Pegava esse junco, quebrava ele todinho, trançava ele, batia bem muito, botava no sol para secar, e aquilo ali se tornava o papiro para você escrever. Entendeu? Então, junco se dá em água doce, não em água salgada. Então, impossível ter sido a travessia do povo de Israel aqui. Como hoje, turisticamente falando, o Egito ganha muito dinheiro vendendo. Tem uma localidade aqui perto que ele diz que foi aqui que o povo de Israel atravessou, né? Enfim, a gente vai chegar lá já já. Então a gente vai ver a travessia do povo de Israel a seco, enquanto o faraó, literalmente, né, veio a perecer ali no mar. A gente vê também as águas amargas, né? O povo reclamando porque a água estava amarga. É direito do povo reclamar por causa da água amarga? Sim. Você vai beber água amarga?
É direito. Porém, a gente vai ver que tem alguns detalhezinhos que a gente pode aprender algo nisso aí. Também a gente vai encontrar o Eterno entregando o seu maná, o seu, que a gente falou aqui mais anteriormente, né? A gente vai ver água saindo da rocha, o Eterno fazendo brotar água da rocha nessa porção. Então, para quem não leu, perdeu coisas emocionantes, né? Recomendo que, antes de fazer a leitura da próxima, volta um pouquinho, leia um pouquinho dessa porção, para ler tudo, né? Que não dá para a gente falar tudo, né? E por fim, eu não vou falar de tudo realmente, a gente vai falar do livramento do Eterno contra os descendentes de Ameleque. Tem um estudo de Marlon, infelizmente eu não já procurei que só, aquele estudo que você fez sobre 4 partes. Grave de novo, meu, aquilo é muito bom. Eu assisti aquele vídeo umas 4 vezes. É uma série com 3 estudos, três ou foi 4 estudos? Foi? 4 estudos que Marlon tem sobre Ameleque. É uma coisa fantástica, sensacional. Ele devia fazer até um filme sobre isso. É um dos estudos mais impactantes que eu já vi de Marlon na minha vida. Então, muito bom a gente aprender sobre essa história. Por quê? Toda vez que o povo de Israel é infiel, o Eterno manda um povo, geralmente descendente desse Ameleque, para poder perseguir o povo de Israel. E a gente vê que nos finais dos tempos, de novo acontecerá isso. A gente vê relatos no livro de Apocalipse como escorpiões que vão perseguir o povo de Israel e gafanhotos, né? E esses gafanhotos têm a lembrança, esses escorpiões, desse povo que sempre foi ali para picar o povo de Israel e destruir e trazer para eles angústia. Nada é mais angustiante do que você ver um escorpião, de garanto. Nós temos helicópteros, armas, assim, os aviões deles são em formato de escorpião. Exatamente. Tudo é feito com dente, com cal. Sim, mesmo. Um comentário aqui rapidinho que eu prestei atenção, você vê isso que eu falei agora, que no capítulo 17, versículo 16, está escrito assim: E disse, como o senhor falou, que futuramente também haverá os descendentes de Amaleque. Certo? Sim, Aí está escrito aqui no capítulo 17, versículo 16. Isso. E disse: Porquanto jurou o Eterno, haverá guerra do Eterno contra Amaleque de geração em geração. exatamente. O Eterno promete que vai desarraigar Amaleque. Porém, hoje esse povo não mais existe, realmente. Mas o seu mover, o seu espírito que está nas nações, ainda existe. O Eterno vai destruir esse mover, esse espírito, que é o que a gente vai ver aqui. Não passa de inveja. É um espírito de inveja contra alguém que está buscando seguir a sua vida. Porque não existe lógica nessa guerra. Porque o Eterno várias nações brigaram com Israel. Várias. Mas por que o Eterno jurou contra essa nação? É isso que a gente vai ver já já, para a gente entender que quando a gente fizer a parte da gente, do nosso caminho, sempre vai ter gente invejosa, gente querendo nos perseguir, mas a gente deve continuar marchando, que essa luta não é mais nossa. Quando a gente quer buscar vingança com as próprias mãos, literalmente acabamos aí por perecer, né? Então, deixa eu ver se está tudo ok aqui. O áudio tá ok, beleza. O pessoal já está se conectando aí, irmã Márcia, minha esposa, Fabiana. E já já chegam os outros irmãos aí. Então, o que eu escolhi como tema? Qual o tipo de companheiro de viagem nós somos? A gente vai ver 2 tipos de companheiro de viagem aqui. A ilustração que eu botei de início aqui é de Moshe segurando o cajado e Arão e Ru levantando os seus braços. Que a gente vai ver no final dessa porção. Que quando Moshe não conseguia mais segurar e baixava as mãos, o povo de Israel começava a perder a batalha. Quando eles levantavam os braços, e observa um detalhe, Moshe pediu, Não, mas é porque ele era sempre. eles foram até Moshe e ajudaram. Porém, existe outro tipo de companhia de viagem que Moshe teve nessa viagem, que são a maioria da população hoje que mais reclama do que ajuda. Moshe ali estava ganhando alguma coisa para fazer esse serviço. Não, Moshe se ofereceu para fazer esse serviço, foi chamado. mas muitas pessoas não entendem que está todo mundo no mesmo barco. Quando o povo passava por sede, Moshe ficava bebendo água. Quando o povo estava com fome, Moshe comeu. Então está todo mundo no mesmo barco. Porém, só alguns reclamavam. Só alguns murmuravam. Então,
a gente tem que começar a aprender e entender qual é o nosso papel nessa jornada e se realmente nós estamos prestando um serviço bem feito nessa caminhada em Techuvá. Então, é um convite que eu faço para todos nós, para a gente começar a estudar, a meditar nas Escrituras, sempre tendo um aprendizado cotidiano de colocar em prática. Porque se a gente pegar essa Torá, essa instrução do Eterno, menino, que mosca cabulosa, Uma. esse é Beelzebub. Tá querendo aperrear a concentração. Aí, entenda bem, se a gente pegar essa escritura e apenas estudarmos aqui hoje, fecharmos a escritura e não colocarmos em prática, vai servir de quê? Nada. É necessário que a Torá ganhe vida através da nossa caminhada. Isso é se mover conforme a Torá. A palavra ruach em hebraico quer dizer mover, que quer dizer espírito. O que é o espírito? Quando você se move em conformidade com alguma coisa. E hoje existe uma mentalidade muito diferente do teor original da mensagem. Qual a mensagem original quando o Eterno quer falar que seu Espírito Santo está sobre o ser humano? É que existe como é que eu posso, uma aura sobre a pessoa, uma coisa diferenciada, o homem vai andar flutuando, ele vai simplesmente tocar numa terra árida e vai se tornar uma flor, vai sair no chão. O espírito em si, ele é muito mais prático do que místico. O espírito do Eterno, ele se faz conhecer através da sua Torá. Portanto, quando a gente coloca em prática as suas instruções, a sua escritura, a gente está andando conforme o seu Espírito Santo, conforme o seu Ruach HaKodesh. Então, iniciando o nosso estudo no capítulo 13 de Shemot, versículo Êxodo, no versículo 17, diz o seguinte: aconteceu o quê? Quando o faraó deixou ir o povo, a gente sabe que ele não deixou ir, né? Ele praticamente expulsou, né? Capítulo 13 de Êxodo, versículo 17. A palavra Bechalar, a palavra Shalar vem de Shelar. Shelar é o quê? Enviar, né? Ba quer dizer Bechalar, no enviar. Ou seja, quando enviou. Quando ele mandou, né? Expulsou, tirou o povo dali. Então, aconteceu o quê? Quando o faraó deixou ir o povo, quando ele enviou, Elohim não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto, porque Elohim disse, para que, porventura, o povo não se arrependa, vendo guerra, volte para o Egito. Então, onde era a terra dos filisteus? Já já eu vou botar no quadro aqui para o pessoal também ver. Aqui está a terra dos filisteus. Hoje, no território de Israel, a gente está vendo essa guerra aí dos filisteus, é isso aqui, ó. A terra de Canaã, que é a terra de Israel, ela se estende por tudo isso aqui, ó, e até aqui embaixo, certo? Ela volta para aqui. Hoje o território dos filisteus é isso aqui, ó, a Filístia. Mas antes era tudo isso. Entendeu? Onde está o povo, que é essa setinha azul, a gente vai ver isso já já. Mas observe que o Eterno não quis mandar o povo para a terra de Canaã, que o povo saiu daqui, Ramsés, e eles tinham que ir para cá. Quanto tempo dura esse trajeto? Que pese uma grande quantidade de pessoas, de 7 a 10 dias. Quanto tempo o povo levou para chegar ali? 40 anos. E aí? O trato do Eterno é. Às vezes a gente não entende, né? Mas, às vezes, dependendo da gente, quem foi que tornou o caminho longo? O povo. O ser humano. Por isso que eu estou dizendo no início do estudo, qual tipo de servo nós somos? Porque dependendo, a gente pode se encaixar no grupo dos 40 anos. A gente poderia passar 10 dias. Mas dependendo do tipo de servo, eu tenho certeza, se o povo de Israel fosse todos de Moshe, Aharon e Hu, e Josué, né, e Yehoshua, se todo mundo fosse igual, uns 20
Porém, infelizmente, quando um sofre, sofre todo mundo. Paga todo mundo, vai no bolo. Incluso, é como eu digo, dependendo do contexto que a gente viva, é mais fácil. É mais fácil a gente ser corrompido do que a gente corromper as pessoas para o caminho da Torá. Porque a gente observa que Moshe chegou um momento que Moshe começou a ouvir o povo. O que aconteceu? Ele foi ouvir o povo, justamente na porção que a gente vai encontrar mais à frente, é Shelah Leha, vá por você, envie para você, que é quando Moisés escuta o povo dizer: olha, será que a terra de Canaã realmente mana leite e mel? Será que realmente o, o povo do Eterno, será que realmente existem nações ali? São gigantes, são pessoas. Será que o povo do Eterno consegue, a nossa nação, o povo de Israel, consegue vencer aqueles habitantes daquela terra? Começam a questionar, não sabe disso. Eu vou enviar, eu vou enviar realmente uns espias para ver se realmente essa palavra do Eterno se concretiza. E passaram 40 dias e foram 40 anos. Para cada dia que eles passaram investigando ali a terra, foram 40 anos do povo de Israel no deserto. Por quê? O Eterno já havia dito o que era para o que tinha na terra. Não precisava ninguém investigar. Então, um ato de fé da gente é a gente também escutar todas as palavras da Torá do Eterno. No versículo 18 e 19 diz: mas Elohim fez o povo rodear. A palavra rodear vai a ser, que fez voltar na realidade. Ele não ficou rodeando. O Eterno fez voltar pelo caminho do deserto, do mar de juncos. Nas suas escrituras deve estar mar vermelho. Porém, a palavra que aparece aqui é Yam Suf. Suf em hebraico é juncos. Não é Yam Dam. Mar vermelho. Como era que se chamava Esaú? O apelido dele era Edom. Por quê? Ele era vermelho. E o guisado que ele comeu de lentilhas, vermelho. Então não é Yam Dam. É Yam Suf. Acho que eles não chegarão. Talvez. Não, é não. Não. Então, Yam Suf, mar de juncos, diferente de Yam Dam, mar vermelho. Armados, os filhos de Israel subiram da terra do Egito. Moshe levou consigo os ossos de Yosef, porquanto haviam estes solenemente jurado aos filhos de Israel, dizendo, ajuramentado, né, os filhos de Israel, dizendo, certamente Elohim vos visitará, fazei, pois, subir daqui os meus ossos convosco. Assim partiram de Sucote e acamparam em Etam, à entrada do deserto. E Adonai ia diante deles, de dia numa coluna de nuvem, para os seguir pelo caminho, de noite numa coluna de fogo, para os iluminar, para que caminhasse de dia e de noite. Então, o Eterno, meus irmãos, fez literalmente com que o povo não temesse os intempéries do que acontece no deserto. Né? O deserto ele tem temperaturas castigantes durante o dia, beira os 45, 50 graus, sem o primordial. O que é o primordial para um calor castigante? Sombra. Não tem árvore no deserto. Não tem sombra. Então é um calor insuportável e não existe onde você parar. Não existe água. Então você vai. A primeiro problema que vai sendo castigado é a sofrência. E de noite é o oposto disso. São temperaturas abaixo de zero. Um frio congelante. Tem desertos que chegam a nevar à noite. A areia fica congelada. Tanto frio que dá. Então, são extremos. E o que é que o Eterno está fazendo? Ele está cuidando do povo em ambas as situações. Tanto no calor castigante, quanto no frio que dominava o ser humano, né? Agora tem um detalhe importante, não sei se vocês se atentaram.
Quando o povo de Israel saiu do Egito, ele saiu fazendo o que com os egípcios? Pegando o que deles? Prata, ouro. E o que Moshe levou? José. Então, às vezes, a gente está se importando mais com as coisas desse mundo do que com as promessas do que realmente importa. Porque essa representação dos ossos é o quê? É uma alusão à ressurreição dos mortos. Porque por que vocês acham que esse costume de ser enterrado todo mundo no mesmo perto um do outro? Porque a congregação, né? Depois que eles morrem, não continua sendo a congregação? Tipo, mesmo em morte? Não é isso. O conceito é de que quando houver a ressurreição dos mortos, a primeira pessoa que você vai ver é aquele seu ente querido. Entendeu? É o conceito de você realmente estar do lado daquela pessoa e saber que você, no dia da ressurreição dos mortos, você vai estar do lado daquela pessoa. Sim. Tem pessoas que pagam, né, esse cemitério para só a família só ser enterrada ali. Exatamente. É um conceito do povo de Israel de serem enterrados no mesmo local. Inclusive, tem um local, um dos cemitérios mais caros do mundo é lá em Jerusalém. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Um conceito muito. Vontade. Shabbat Shalom. Um conceito. Um dos cemitérios mais caros do mundo que existem. E aqui? Um dos cemitérios mais caros do mundo é o cemitério que fica de frente ao monte do templo, que é justamente o Monte das Oliveiras. Porque foi prometido pelo Eterno, através de seus profetas, o profeta Ezequiel fala sobre isso, que é justamente onde o Messias vem para assumir o reinado eterno. Então, todo mundo quer ser. A primeira ressurreição dos mortos acontecerá no Monte da Oliveira. Então, todo mundo quer ser no Monte das Oliveiras. Para quando houver a ressurreição dos mortos, tá todo mundo vê logo ser o primeiro a ver o Messias Yeshua reinando para todo sempre. Então, por isso que lá é um dos cemitérios mais caros do mundo, né? Onde todo mundo quer ser enterrado, né? E a gente sabe que é uma boa tradição, porém, para quem tem muita prata, né? A gente sendo enterrado já tá bom, de bom tamanho, né? Esperamos estar vivo, né? Na ressurreição ser arrebatado ao céu sem ter passado pela morte. Mas existe uma grande chance, não desanimando a todo mundo, de literalmente a gente vir a perecer antes de ser levado até Jerusalém. Versículo 22 de Êxodo 13. Nunca tirou diante do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Então, onde começou a viagem do povo de Israel? Aqui está um mapa muito bem desenhado, para não dizer o contrário, do Egito. E de toda a região ali, onde o povo de Israel vai fazer o seu trajeto. Então, aqui está o Baixo Egito, Alto Egito. Era o contrário, né? É que nem a gente está indo para Jerusalém. Se você estiver lá no norte, aí você disser, estou descendo para Jerusalém. Você sempre vai dizer, estou subindo a Jerusalém, embora que geograficamente você esteja descendo. Então, aqui no Egito, eles tinham esse conceito também, a partir dos deuses dele lá, enfim, mas eles tinham essa situação, Baixo Egito e Alto Egito. Quem foi o faraó que unificou esses dois impérios? Geralmente tem dois faraós. Foi o faraó, justamente, que não conhecia Yosef, que era que a gente estudou há 2 semanas atrás, Argozes, ou Tutmoses I. Ele unificou esses dois reinos, né? Onde ele governava? Aqui, ó, Soar, certo? Nas Bíblias está Zoar. Coloquei o nome na tradução normal. Onde é que o povo de Israel vivia? Ramsés, que é conhecido como também Avares. Aqui era a região de Avares. Certo? Daqui eles partiram e eles foram para Sucot.
Segundo estágio da Techuvá. Depois, o que é Sukkot? Alguém sabe o que é Sukkot? Cabanas. Do nota velha. Todo ano a gente comemora. Mas ela só disse depois que ela disse. Todo mundo aqui sabe. Não pode. Pelo amor de Deus. Cabanas. O que tinha aqui nesse primeiro estágio? Idolatria, paganismo, toda sorte de escravidão, de miséria. Quando o povo está saindo, deixa eu botar o celular aqui mais perto para o pessoal que está lá na live escutar. O povo está saindo do Egito, é a mesma ilustração e representação que a gente tem hoje. Gente, nós estamos saindo da escravidão, saindo do pecado, saindo da idolatria. E qual é o primeiro estágio que a gente precisa para se desintoxicar? A gente se limpar. O que isso pode representar? A gente aprende nessa festa. Um rei sai do seu palácio e vai para uma cabana. Isso é humildade. Então, a primeira coisa que o povo teria que deixar era as suas casas de pedra, sua estabilidade e saber que ia depender do Eterno, que a cabana representa justamente a humildade. Confia nisso. Exatamente. Não tem mais aquelas pedras nem nada. Tudo você ia depender do Eterno. O terceiro passo, etano, em hebraico quer dizer relha de arado. Era um etano, era aquilo que esquenta a terra todinha, né? Você bota atrás do animal, do boi, né? Geralmente muita força, você vai guiando ali, ela vai levantando trilhando a terra, e as pedras vão saindo, o que tem no chão tem de pedra, você vai limpando e tirando aquilo ali. O que é que isso representa? O que é o solo que Yeshua disse que era? É o nosso salvação. Sabe? O que tem dentro de nós. Então, o terceiro estágio é que o Eterno quer que a gente tire essas pedras, essas coisas antigas, aquele negócio que a gente tem errado, que está entranhado dentro da gente, e traga para cima, exponha, para que a gente vá retirando um por um. Terceiro estágio. O que a disse, a gente acabou de ler, que ele não fez o povo ir pelos filisteus para a terra de Canaã, por medo que o povo temesse a guerra e o povo temesse a guerra, porque eles iriam invadir o território filisteu e eles poderiam vir a voltar para o Egito com medo. Então, o que é que ele fez? Mandou voltar. Dia cedo, né? Mandou eles retornar. E dar meia volta. Então, em vez de eles irem por aqui, eles fizeram o quê? Voltaram. E a palavra diz que eles passaram de frente de onde? Do palácio do faraó. Onde é o palácio do faraó? Baixo Egito. Soa. E aqui, de frente ao palácio do faraó, eles passaram. E mais para frente aqui até de novo o quê? Território dos filisteus. Sim, mar Mediterrâneo. Para baixo, um conjunto de lagos enormes chamado Pi-Hahirot, Boca do Caniço. Viu que era um mar de juncos, né? Que o Eterno mandou o povo passar, não é isso? Caniço e junco são parecidos. Caniço e junco só dá em água doce, não dá em água salgada. Então, qual a chance do povo ter saído desse estágio aqui, passado na frente do Palácio do Faraó e ter atravessado por esse mar aqui? Esse aqui é o Mar Vermelho que o pessoal diz que o povo já passou. Sabe por que isso, meus irmãos? O povo não aceita que o povo de Israel e o Egito tenha sido destruído por um conjunto de lagos e não por um mar gigante. Agora, quem o Eterno escolheu dentre todas as nações? Foi a nação mais poderosa ou a mais fraca? O Eterno apareceu numa palmeira imperial para Moisés ou num arbusto que ninguém dava. E o Egito foi destruído num pequeno lago de água doce. Peraí. O Egito destruído nesse mar
Nesse lago de água doce. Sim, Então a história do Mar Vermelho. não existe. Como eu estava explicando, em inglês, o tradutor, a palavra junco em inglês é isso aqui, ó. E ele esqueceu de botar um E. Ficou red. Aí o pessoal ficou procurando onde é que existe um mar vermelho. Então, botando esse nome aqui, desse local aqui de Mar Vermelho. Sabe como é o nome desse conjunto de lagos aqui na região hoje? A Boca de Alá. Boca de Alá. Porque, segundo os árabes, foi ali que Alá destruiu um grande exército. Que grande exército foi esse? Então, aqui eles estavam. O farol estava aqui. Para frente eles não podiam ir. Para cima eles não podiam ir. Só tinham aqui para ir. Então, eles atravessaram esse conjunto de lagos aqui e continuaram. E depois desse lago aqui, aqui está no mapa, existe uma fonte chamada Mará até o dia de hoje. Então ele veio no máximo, e daqui para cá, das 3, 4 dias de viagem, eles não tiveram isso. O farol, assim que viu eles, marcou carreira atrás e eles já passaram pelo mar de juntos. E aqui estão todos os outros estágios que o povo andou. Elim, tudo isso é documentado. Yansuf, Mar do Fim, que é justamente esse mar aqui, ó. Em hebraico existe o Mar do Fim, que é esse aqui, ó. Esse mar aqui. Mar do Fim. Aqui o deserto de Sim, Dofka, Alush e Refidim. Aqui é que eu queria mostrar para vocês, foi aonde os amalequitas vieram atacar o povo de Israel. Agora eu pergunto, o que tem a ver Amaleque, tá, aqui nessa região, atacar um povo que nem pisou no seu território? O que é que eles vieram descer para matar o povo de Israel aqui? O que é que tem a ver com esse povo, Amaleque? Se Israel não falou com eles, não discutiu com eles, não fez nada com eles, eles desceram única e exclusivamente por inveja. Por inveja. Não existe lógica deles descerem, e já não fez nada contra eles, para eles virem atrás do povo de Israel. Então, isso aqui é o mover, o espírito que existe até hoje nas nações. E aí, com o mapa aí ficou mais fácil. Então, esses 12 primeiros estágios de Techuvá são primordiais para a gente entender a nossa jornada. E os 4 primeiros desses estágios, que aconteceram dentro do território do Egito, fala justamente um pouco da nossa fé, da nossa confiança, de como a gente deve agir nessa saída do paganismo, do erro, do engano, né? O primeiro estágio, como eu falei, Ramsés, né? Que era quando a gente e o povo de Israel também, eu falo a gente, é que eu estou trazendo para nossa vida hoje. Quando a gente estava exposto à idolatria, né? Sukkot ensina a gente a ter humildade nesse caminho de Techuvá. Etan, para a gente retirar, trazer à tona, à mostra, aquilo que é perverso está dentro de nós, do nosso coração, né? E o quarto Pi Hahirot, o número 4 em hebraico é representado por que letra? A letra Dalet. E a letra Dalet representa o quê? Uma porta. Qual é o quarto pronunciamento do Eterno? O Shabat. Então, sempre você vai observar o seguinte, que a saída, a nossa porta de entrada para o caminho de Techuvá é o Shabat. Então, a porta de saída, de saída para o Egito e entrada para a caminhada do povo de Israel, tanto é que nessa porção o Eterno já entrega o mandamento de quê? Do Shabat para eles. Você está dizendo que se a pessoa não guarda o Shabat, conhecendo a palavra, ela está na dependência do Egito. Exatamente. Por um determinado tempo. Porém, é necessário que você, no seu coração, esteja nesse intento de sair desse sistema. Porque até então, a sua confiança não pode ser plena. 100%. Por quê? Porque no caso assim, tem gente que se acomoda. Exato. O Shabat,
Aí, eu vou viver assim, mas a Bíblia fala que nós temos que guardar a fé com temor e com temor. Exato. Temos que fazer alguma coisa, mudar de profissão, alguma coisa que a gente depende de nós mesmos, assim, nosso trabalho é como autônomo. E o povo de Israel, mano, em toda a história, a maioria não trabalha os outros, não. O povo de Israel, o povo judeu, né? Que a gente pode ter como um povo judeu. Você não encontra judeu trabalhando numa fábrica, numa coisa, só quando ele é obrigado. Mas a maioria, meu amigo, é literalmente bota o seu negóciozinho, nem seja de vender pipoca. Qualquer negócio. Porque ele fez o horário dele. Para evitar justamente que o patrão diga, olha, mas amanhã eu vou precisar que você trabalhe no sábado. Exato. Mas existem exceções. Caso de situações que o cara só tem aquilo ali, vai deixar, vai morrer, não vai, né? O cara, por enquanto, faz aquilo aí, mas vai procurando já outra. Isso aí. Tem casos que são piores, que é o cara que tem um emprego que não trabalha no sábado, mas recebe uma proposta, uma oportunidade para ganhar mais trabalhando no dia de sábado. Aí o que acontece? Ele deixa o emprego dele, que faz o serviço ao eterno, consegue fazer o serviço ao eterno, e vai para o emprego e diz que foi abençoado. Recebi uma bênção de Deus. E foi qual foi? Não, ganhou um emprego, dobrou meu salário. Poxa, que coisa boa. Mas agora eu preciso trabalhar no sábado. Então quem foi que ofereceu esse emprego para tu? O mito foi eterno ou aquele de chifre? Tem esses detalhes, né? Essas nuances. Então, o Eterno escolhe as coisas mais simples para delas fazer grandiosa. Então, o Eterno escolheu, por exemplo, quem foi o patriarca que começou essa caminhada em Techuvá, essa caminhada de bênçãos? Quem foi o que o Eterno escolheu, dentre todos? Um idoso de 75 anos de idade, sem filho, num deserto distante, onde o seu pai e sua família lhe adoram. Ele não escolheu um rei, uma nação já poderosa, alguém já com muitos filhos, né, com muita força, para ser aquele em quem ele depositaria a sua esperança de justamente dar prosseguimento às suas promessas. Então ele escolheu Abraão. Veja, quem aqui, sendo o Eterno, escolheria um idoso, sem filhos, vivendo numa terra que não era a terra de Canaã, onde sua família toda era idólatra, para dar continuidade para dar início, né, a essa jornada de salvação para ser aquele povo eleito, né, para levar a sua mensagem adiante. Ninguém, meus irmãos. Todo mundo aqui escolheu um rei de uma nação forte e escolheu o rei do Egito. Querer se revelar para ele, querer. Mas o Eterno, por isso que ele é sábio, por isso que ele tem conhecimento, porque literalmente ele escolheu as pessoas certas e não olhava para as situações à sua volta. Quando ele foi escolher o rei Davi foi assim, quando ele escolheu o nosso mestre Yeshua. O Eterno se revelou para o povo, para Moshe, por exemplo. Escolheu Moshe, era um pastor de ovelhas. Ele não escolheu Moshe quando ele estava sendo treinado para ser o faraó do Egito, não. Ele podia ter dito, olha, esse aqui vai ser agora, pronto, com 39 anos de idade. Moshe fugiu com 40, né? 39 anos de idade e agora eu vou te fazer o líder que vai me tirar meu povo aqui do Egito. Não. Ele com toda a força, toda a virilidade, toda a destreza, né, de ser um governante egípcio. 40 anos depois, Moshe já não tinha mais força para nada, estavam pastoreando ovelha lá na terra de Midian. Aqui, ó. Ele fica Midian. Olha onde Moshe estava. Aqui é o verdadeiro Monte Sinai, né? Na região da Arábia Saudita. Paulo até fala isso no Novo Testamento. Então, Moshe estava por aqui quando ele escolheu Moshe para poder tirar o povo do Egito. Então, literalmente, o Eterno escolhe as coisas mais vis desse mundo para poder torná-las grandiosas. Ele se revelou para Moshe numa sarça ardente. E ele matou os egípcios num pequeno conjunto de lagos de águas doces.
Até aqui no mapa, tem um mapa aqui, depois vocês podem ver. Tem escrito aqui, ó, Yansuf, aí tem uma interrogação. Aí tem Lake e Salah. Lake é lago e Salah, boca de Alá, que é conhecido hoje como a boca de Alá. Que eles conheciam o Eterno como Alá, né? Eles conhecem lá, né? Eles têm um Deus deles, atribuem ao Eterno. Então, nesse lago, pequeno conjunto de água, de lago de água doce, o Egito literalmente foi morto, né? Os egípcios. Continuando. No livro de Êxodo, ainda no capítulo 14, agora, versículo 10, aproximando o faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles. Temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram a Adonai. E disseram a Moshe: não havia sepulcros no Egito para nos tirar de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos fizeste isto? Faze-nos sair, fazendo-nos sair do Egito. Eles estão jogando a culpa em quem? Em Moisés. Não é esta a palavra que falamos no Egito, dizendo: deixa-nos que sirvamos aos egípcios, pois é melhor que nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Então, olha que palavras duras são ditas aí para Moshe. Então, eles não estão acusando o Eterno, estão acusando Moshe, né? Porque ninguém vai chegar para dizer nada para o Eterno, né? Sim. Ninguém é doido, né? Mas eles estão ali, literalmente, aperreados, né? Com a situação. E qual o detalhe, meus irmãos? Eles haviam acabado de ver vários sinais onde o Eterno mudou toda a natureza, mudou tudo ali, eles não precisaram mexer em nada. Eles, inclusive, o Eterno matou até os primogênitos do faraó, sem eles moverem uma espada. E, literalmente, eles já se esqueceram de tudo. E a gente vai ver que essa memória curta não fica só nesse detalhe, não. São vários momentos em que dá um branco na memória do povo e eles demonstram aquilo que eles têm dentro do coração. Então, esse estágio aí de tirar, né, do coração as pedras, né, aquelas coisas, tudinho, e expor, eles passaram direto, eles se esqueceram de fazer isso, né? Então, que a gente também possa refletir se a gente não está agindo da mesma forma. Muitas vezes a gente passa por qualquer acocho, já começa a blasfemar, a reclamar, a murmurar. Observe um detalhe, não com o Eterno, mas com quem está à volta, quem está perto. Que a gente vai ver que é a mesma coisa. Porque toda vez que o povo de Israel reclamar com Moshe, o Eterno se sentiu ofendido. Porque Moshe era o representante do Eterno. Então, será que o Eterno estava com a mão encolhida, que ele não poderia dar um livramento para o povo de Israel ali naquele momento? O que mudou do Eterno, que tinha feito vários sinais e prodígios alguns dias antes, para o Eterno que estava ali com o povo naquele momento? Nada. Quem mudou foi só a confiança do povo, que não tinha confiança no Eterno. E no versículo 13 e 14 diz: Moshe, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos, e vede o livramento de Adonai, que hoje vos fará. Porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais os tornarei a ver. Adonai pelejará por vós, e vós vos calareis. Então, o Eterno tinha dito alguma coisa para Moshe, tinha dito: olha, eu vou fazer tal coisa, eu vou fazer assim, eu vou fazer assim também. Não. Moshe tinha a confiança, a fé que Yeshua disse para os seus discípulos que eles deveriam ter. Qual é a confiança que os discípulos deveriam ter? Do tamanho do grão de mostarda. Moshe sabia que o Eterno ia fazer qualquer negócio, ia mandar uma bola do céu de fogo, ia fazer a terra se abrir e engolir o povo, ia fazer literalmente o povo se teletransportar para um canto, ia fazer uma nuvem espessa negra sobre o faraó. Ele não enxergaria nada e só o povo de Israel enxergaria. Como Moshe não sabia. Porém, ele sabia que iria acontecer alguma coisa. E o que aconteceu? O mar se abriu, o povo passou com os pés a seco
E quando eles estavam literalmente passando, os egípcios, o mar se fechou. Outra coisa, sabe como é a palavra mar em hebraico? Yam. Sabe como é a palavra lago em hebraico? Yam. É a mesma coisa. Esse lago aqui, que eu desenhei ali, é o Yam Kinneret, Mar da Galileia. É conhecido como Mar da Galileia. Isso é um mar ou um lago? Lago. Isso aqui é o Yam, é o mar Mediterrâneo. Aqui é o Yam Suf, em hebraico também. Suf quer dizer, tem com Summer é fim, mar do fim. Então, existe um mar, um mar, um mar. Isso aqui, Yamará, mar ou lago amargo. Então, todo ajuntamento de água em hebraico é Yam. Por isso que dá confusão na cabeça do povo, pensando que o povo passou por um grande mar. Não existe isso. Foi num lago singelo que a maior potência do mundo morreu. Foi destruída. Continuando. Agora no capítulo 15, no versículo 20, aconteceu tudo aquilo, o povo passou e o mar se fechou, o lago, né? Um lago simples e humilde, como a barragem lá do Exume. Imagina aquilo ali, aquilo no pico máximo, se abrindo, ficando duas paredes de quase 30 metros de altura, que ela normal dá o quê? Uns 15 metros de fundura, né? Né? 15 metros, acho que é mais. Mas vamos botar 15. Imagina 15 metros de fundura se abrindo, vai se tornar 30, né? O povo passando em 30 metros de água, o volume, o peso cai em cima de pessoa. Em toda. É pequeno, porém é grande. Não é um negócio simples, né? Dá para matar literalmente todo um exército. Né? 15 e 20. Êxodo 15, versículo 20. Então Miriam, a profetisa, irmã de Arão, tomou o tamboril na sua mão, e todas as mulheres saíram atrás dela com tambores e dança. Miriam lhe respondia: Cantai a Adonai, porque grandiosamente triunfou e lançou no mar cavalo e cavaleiro. Depois Moshe, versículo 22 e 23. Depois fez Moshe partir os israelitas do mar de juncos, saíram do deserto de Sur e andaram 3 dias no deserto e chegaram a água. Olha onde dá 3 dias, ó. Daqui para cá, 3 dias de viagem. Eles chegaram aqui, né? Mará. E o que eles fizeram? O povo murmurou contra Moshe, dizendo: o que havemos de beber? Então, o mesmo povo que 3 dias antes estava dançando e vendo o livramento que o Eterno fez, um milagre que inimaginável, que até os dias de hoje são comentados, é o mesmo povo que 3 dias depois estava murmurando contra Moshe e o Eterno. Aí é o tema do nosso estudo. Que tipo de servo nós somos? É aquele que vê os milagres que o Eterno tem feito na nossa vida e aceita e não reclama e que só agradece, ou aquele que fica murmurando de 3 em 3 dias? Deus que ali nós poderíamos ser amados. As árvores eram amadas, mas eles eram amados. Eles eram. A cor era ele. Exato. Eu tava, na semana passada, eu estava ensinando, trazendo estudo, não aqui, né? Mas no canal lá. Eu estava explicando que o Eterno, na realidade, estava materializando o que tinha no coração do faraó. Então, o que é que o Eterno está materializando aqui para o povo? A amargura que eles têm no coração. Eles eram. Então, eu sempre digo a todo mundo que existem 2 jeitos, 2 formas de você pedir aquilo que lhe é de direito. Existe a forma que o Eterno informa e quer que seja assim, e existe a forma que o mundo ensina e que o nosso coração orgulhoso pede. Se eu tenho algo para pedir ao irmão Carlos, eu não posso pedir a ele, embora que seja o meu direito,
com ignorância, nem com rispidez, arrogância. O irmão Carlos e o senhor Nilton estão prestando serviço para mim, como está acontecendo. Chego para vocês para pedir alguma vez com ignorância, apesar de eu estar estressado com alguma coisa, eu tenho que chegar com parcimônia. Dizer, meu irmão, mas faça assim, do jeito que eu estou mandando. Para mim é melhor. Por favor, faça assim. Às vezes, a vontade que dá é de você impor. Mas eu quero ser assim, ponto final, e faça do meu jeito. Mas não pode ser assim. Mas, meu irmão, faça assim desse jeito. Olha, vai ser melhor, vá por mim. Sou cabeça dura. Me chama de quê, Fábio? Não sabe. Então vamos fazer assim, teste, para ver se dá certo. Se não der, a gente faz de outro jeito. Por quê? Tem que se ter o jeito de se falar com as pessoas. Agora, invertendo proporcionalmente. Chegou no dia de eu pagar o irmão Carlos e eu não paguei, como já aconteceu. Não por vontade minha. Mas às vezes o cara se esquece de uma correria, uma coisa ou outra, e ele não me lembra. O problema é todo esse também. Ele fica calado e eu me esqueço. Aí pronto. Junto da fome com a vontade de comer. Se ele vai me exigir o pagamento, que é direito dele, mas de uma forma ignorante, ele vai agir de sabedoria? Se o Enilton também, eu esqueço de fazer um depósito para ele, alguma coisa, se ele for me exigir com ignorância, vai. Por quê? É o direito dele reclamar. Mas existe a forma de se falar. Por quê? Eu tenho a vontade de continuar com os serviços prestados pelo irmão Carlos para o seu Enilton. E se o Enilton tem a vontade, irmão Carlos, de continuar com os meus serviços prestados como patrão. Porque eu posso fazer aquele último pagamento. Nunca mais eu quero. Por quê? Como foi a forma que eu fui tratado? Não é isso? Esses homens aqui que estavam murmurando contra Moshe e o Eterno, eles estavam se importando com a forma? Não. Então a gente tem que aprender com esses exemplos a não agir assim no nosso cotidiano. Porque eles tinham a forma correta de se falar e chegar para dizer: Moshe, 2 milhões de pessoas, Moshe. Está todo mundo aqui com sede. Já provasse essa água? O Moshe dizer: aproveitar é amarga, né, bicho? Não dá para beber, não. Tem como falar com o Eterno, não, para ver se ele lembra da gente, dá um jeitinho. Ele tirou a gente do Egito ali, fez todo tipo de coisa. Né? Quem sabe ele não manda uma chuva, manda dar um jeitinho aí. Conversa com ele, mocha. E a gente tá tudo com cedo aqui, os meninos, as mulheres, tudo. É direito deles. Não ficar murmurando e reclamando. Você vai receber do seu patrão. Você vai receber da pessoa que está à sua volta. Porém, não vai receber com agrado, não. A pessoa vai te dar por obrigação, que era a obrigação do Eterno sustentar esse povo realmente. Não foi o que tirou ele lá? Porém, o Eterno estava fazendo isso para provar se eles, da forma que eles estavam o tratando. Exato. Existe o jeito de se falar, o jeito de se pedir, o jeito de se cobrar as pessoas. E geralmente, quando você cobra com carinho, afeto, atenção, você recebe um resultado muito melhor do que lembrar das pessoas das suas obrigações. Isso é, como a gente vem aprendendo com o meu irmão Marlon, no nosso casamento também. Se a gente empurra o pé no pescoço da nossa esposa, tem uma grande chance dela retribuir da mesma forma conosco. No versículo 25 diz, 25 e 26. Ele clamou a Adonai e Adonai mostrou-lhe uma árvore, que lançou nas águas, e as águas tornaram-se doce. Ali lhes deu estatutos e uma ordenança, ali os... Olha o texto de testou, provou. O Eterno estava provando, testando eles, para ver se eles já estavam prontos. E assim vai ser ao decorrer do caminho, o povo não percebe. Às vezes, esses comportamentos que acontecem na vida da gente, que nos tiram do sério, não é aquele ser humanozinho ali que está tirando você do sério, não. O Eterno está usando
usou Moshe aqui para testar a fé do povo. Várias vezes. Se Moshe não atendeu as expectativas do povo, quem dirá eu, você, a gente aqui? A gente, nós seres humanos, somos muito falhos e a gente às vezes não percebe. Por quê? Quando o Eterno criou o homem, ele disse o quê? É a minha imagem e semelhança. Então, quando eu estou fazendo bem ao ser humano, eu estou fazendo bem a quem? Quando eu estou fazendo mal ao ser humano, eu estou fazendo o Eterno. E Yeshua fala isso lá em Mateus 25. Vinde a mim todos, vocês que foram os bodes à esquerda e as ovelhas à direita. E direi, vinde a mim, bendito meu Pai, porque tive fome e desse de comer, tive sede e desse de... Ou seja, Yeshua estava ali? Não, mas ele disse, toda vez que fizeram um desses pequeninos, a mim o fizeram. Bom, você viu aí, o povo estava estava no exílio para onde? Para Canaã. Não estava no exílio para Canaã? Indo para Canaã. Indo para Canaã, no exílio. Então, nos reflete agora a passagem do mar ali de Piraionte, dos lagos Índios, o povo marchando no exílio para entrar no descanso deles, reflete para nós. Nós estamos no exílio para o mesmo descanso. E se eu, ou você, ou qualquer um de nós não tivermos cuidado, a mesma situação desse povo, a mesma situação, os mesmos pensamentos, com as mesmas, uma mesma natureza, as mesmas. Nunca está satisfeito, nunca está bom, sempre está ruim, não é? Sempre os outros errados, certo? Não é? Muitos aí criticavam o próprio Moisés por isso, por aquilo, sempre nunca estava satisfeito. Nós estamos nesse caminho do exílio. E se eu não tiver cuidado, se eu achar que tudo está ruim, nada está bom, eu fico eterno. Eu não fico, comecei agora, eu entrar agora nesse caminho de exílio e ficar para trás. Ficar muitos. Até porque, meu irmão, quanto mais tempo a gente passar murmurando, reclamando, falando mal dos outros, reclamando de tudo e todos os intempéries que acontecem na vida da gente, a gente fica apontando o dedo, a gente se esquece que isso vai demorar para que a gente esteja, aos olhos do Eterno, apto para entrar no mundo vindouro. Muito bem, né? Antes de eu olhar os mãos, olhe pelo argueiro que eu tenho no meu. Olhe primeiro para si. Porque o Eterno não vai querer estar no mundo vindouro com ninguém que só sabe falar mal dos outros, só sabe apontar culpa para os outros, só sabe haver erro nos outros, só sabe tudo que está errado é os outros. Porque Saul foi rejeitado como um rei diante do Eterno. Ele desobedeceu e ele, não é que ele ficou arrogante, ele simplesmente terceirizou a culpa. Ele ficou botando desculpa no erro dele. Ele não reconheceu prontamente a sua falta. Davi cometeu vários erros. E nem por causa disso o Eterno rejeitou Davi. Por quê? Toda vez que alguém chegava para Davi e dizia, Davi, tu fez isso aqui errado, e pequei contra o Eterno. Realmente, eu reconheço. Pode trazer a punição aí que eu já aceito. O que for, para mim é lucro. Por quê? Ele agia como qualquer ser humano, vai errar e vai falhar. Todos nós vamos errar e vamos falhar em algum momento. Cabe a nós a gente ser Saul ou ser Davi. A gente reconhecer prontamente o nosso erro, a gente ficar batendo no país, não, eu não errei não, isso aqui eu tô certo, isso aqui é besteira, isso aqui é assim mesmo. Não, mas eu não estou errado nisso aqui, não estou pensando assim, não acredito assim, não. Fulano vocês estão tudo errado, eu estou certo, e Fulano está certo, tá errado, e eu estou certo. Assim era a saúde. Tanto é que Yeshua ensina o seguinte: olha, se teu irmão peca contra ti, vai até ele e repreende. Se ele continuar no erro, leva 2 ou 3 testemunhas e repreende-o novamente. Se ele persistir no erro, fala para toda a congregação. Se mesmo assim ele não quiser se arrepender, considera o gentio ou publicano, alguém que não tem nenhum temor ou zelo pelas coisas do Eterno.
Ou seja, foi dada à pessoa a oportunidade de arrependimento e ela não quis mudar. Então, nesse caminho que a gente está em Techuvá, nesses estágios, o Eterno vai usar a gente justamente esses pontos para que a gente possa aprender o que está no verso 26 que diz: E disse: Se ouvirdes de atento à voz de Adonai seu Elohim, e fizerdes o que é reto diante dos seus olhos, e inclinardes os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardardes todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou Adonai que te sara. Então vieram a Elim, e ali havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e ali se acamparam junto das águas. Então, mais para baixo, existe uma fonte chamada Elim. O Eterno disse: Não, ande mais um pouco para frente. Ele sarou com água, e agora o povo não reclamou. Ele trouxe 70 palmeiras ali, onde se alimentavam de 12 fontes. O que representa essas 12 fontes, 70 palmeiras? Você já deu 12 tribos e 70 nações de Israel. Das 70 nações da terra, e as 12 tribos é que vão dar de beber às nações. É o que o projeto do Eterno é Elim. É que as 12 tribos deem de beber às palmeiras. Hoje acontece ao contrário. As palmeiras estão dando de beber às 12 tribos. Então, que a gente possa cumprir o nosso papel, né, de alimentar e saciar a sede das nações. No capítulo 16, versículo 1, diz o seguinte: Partindo de Elim, toda a congregação dos filhos de Israel veio ao deserto de Sim, que está entre Elim e o Sinai. Aos 15 dias do mês segundo, depois de sua saída do Egito, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moshe e contra Arão no deserto. Novamente a gente vê o que aqui? Reclamação, murmuração. Então, os filhos de Israel disseram-lhe: Quem dera estivéssemos morrido pela mão de Adonai na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até se fartar, porque nos tende trazido a este deserto para matar-nos de fome com toda a multidão. Rapaz, hoje estão demais. Tinha a semana todinha de hoje, tem que ser assim. Ah, eu vou fazer o quê? Eu sabia que estava desse jeito. Da última semana passada a gente viu, não estava assim. Foi normal. Deixa eu conversar com ela. Então, aí, não vamos murmurar, né? Já estamos sendo. É, exatamente. Suenilton, aí, cuidado com a Noê com o cajado na mão. Já tá aprendendo, né, meu irmão? Falar educadinho, né? Ai, ai. Eita, amigo. Então, disse Adonai a Moshe: Eis que vos farei. Perdão, é justamente isso. Eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá diariamente a porção de cada dia, porque para que eu prove se anda ainda em minha Torá ou não. Olha aí, mais uma vez, o Eterno dá o acocho, o aperto, para ver se o povo vai murmurar. Sempre esses apertos que a gente vê na vida da gente, situações difíceis, são para ver se a gente vai ficar reclamando. Observe que não é com o Eterno que esse povo está reclamando, não. No versículo 2 é bem claro. Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moshe e Aarão. Porém, quem tomou as dores? Quem era que estava fazendo aquilo ali? O Eterno. Então, quando a gente está reclamando contra as pessoas que estão à nossa volta, a gente está reclamando contra o Eterno.
Se o teu patrão está fazendo alguma coisa contra ti, algum colega teu de trabalho está fazendo alguma coisa contra ti, a tua vizinha, a tua sogra, a tua mulher, quem quer que seja, está te oprimindo ou está acontecendo alguma privação na tua vida, não é aquela pessoa que está fazendo aquilo. É o Eterno que está testando para ver se você está em caminho de Teshuvá, está obedecendo a Ele ou não. Porém, a pauta do povo estava certa ou não estava? Em pedir pão ao Eterno. Tanto é que o Eterno diz, mesmo o povo reclamando, o Eterno diz, eu vou dar pão para o povo. Porém, eu estou provando a eles. O Eterno acochava para ver se eles iriam pedir com respeito, mansidão. Se você não tem respeito para com as pessoas que estão à tua volta, se você não fala cordialmente, não tem a prática de ter paciência, não tem como você estar no caminho de Techuvá. O Eterno, ele vai te servir, mas não da forma que ele queria que fosse. Por quê, meus irmãos? Em vez de reclamar, devemos agradecer. Olha o que Jó, o que é as situações que a gente tem na vida da gente comparado à vida de Jó. No livro de Jó, capítulo 1, versículo 19 ao 22, diz: Eis que um grande vento sobreveio da além do deserto, e deu nos quatro cantos da casa, e caiu sobre os jovens, e morreram, e só eu escapei a te trazer essa notícia. Ou seja, já tinham levado os animais, levado a riqueza, levado tudo de Jó, e agora levou os filhos. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rafou a cabeça e lançou sobre a terra e adorou. Não. Ele ficou reclamando. Ele matou o funcionário que trouxe a notícia para ele. Ele reclamou contra o Eterno. Ele se calou para não se murmurar. Lançou-se sobre a terra e adorou ao Eterno. E disse: Nu saí do ventre da minha mãe, nu tornarei para lá. Adonai deu, Adonai o tomou. Bendito seja o nome do Eterno. Então, Jó, ele não reclamou, mas nem sequer um milésimo de segundo. A única coisa que ele fez foi se prostrar e agradecer ao Eterno. Tudo ele me deu e agora ele tirou. Isso, bendito seja o seu nome. Em tudo isso, Jó não pegou, nem atribuiu a Adonai falta alguma. O rei Davi, lá em 2 Samuel 16, versículo 11, e disse Davi a Abissai e a todos os seus servos: Eis que meu filho, que saiu das minhas entranhas, procura a minha morte. Quanto mais ainda este benjamita, que deixo que me amaldiçoe, porque Adonai provavelmente havia dito para ele. Ou seja, Davi pensava que esse homem que estava, Simei, né, estava amaldiçoando a ele, poderia ser o Eterno usando aquele homem para poder amaldiçoá-lo. Ele tinha a capacidade de matar aquele homem, de murmurar contra aquele homem, de discutir, de debater. Ele disse: não, deixa. Se tem isso aí, pode ser que seja da parte do Eterno. Eu não uso nem tocar nesse homem. Se a gente aceita o bem do Eterno, por que não pode aceitar o mal? A gente tem que aprender a ouvir e saber que as pessoas que estão ali trazendo sobre a nossa vida alguma coisa ruim, pode ser que seja uma aprovação do Eterno para saber se a gente resiste, se a gente é humilde ou se a gente vai ter arrogância e petulância de debater, discutir e de blasfemar. Só pensar em ficar debatendo. Para não pegar para não pegar coisa lá no carro. Vou tirar. Só no teu. Se eu fosse sabe do estudo. Bem, é nossa, também uma aula chegava direto, luz. Beleza? É assim mesmo, vai construindo. Anos, mas eu não sabia que tinha algo, não sei, né? Não sei, né?
Ele é meio normal aí. Eu aí. Está construindo, né? Mas já está dentro, né? E não vai ser necessário. Eu tive mais trabalho na chuva, na chuva. Não. Mas quando você não mostra, você não tem que levar no estado. Mas vai não muito, né? Tem nem sabe, né? Que você E teve quarta foi errado. ele vai as mudanças que está acontecendo, que está escrito e ninguém está Vida percebendo. as coisas não é como antigamente. Né? Pronto. Então, Davi, ele não, nem um pouco ficou é, murmurando ou reclamando contra quem estava o amaldiçoando. Hoje em dia, se pisarem no seu pé, o pessoal só falta o quê? Pra matar, né? Quando foi antes de ontem, não foi, Aleph? Eu fui dar um ré no carro, o camarada botou o carro atrás de mim, assim, eu manobrou o carro para dar ré, para estacionar, o cara botou o carro atrás de mim, eu bati no carro dele. Porque se você, quem motorista sabe, né? Você tá fazendo a barulho do carro aqui. Você tá olhando para cá ou vai olhar para cá? Vai olhar para ninguém, não é isso? Eu tô estacionando o carro, o cara foi, parou o carro atrás de mim. Não foi? Veio aproximando. Aproximou o carro. Aí eu fui botando. Aí bati, ele buzinou. Depois que eu bati. Aí eu desci do carro, digo, eu abençoado. Aí eu só vi, meu amigo, mas você não viu que eu tava dando ré, estacionando o carro aqui? Né? Não sabia? Tem que voltar essa jogo. Eu sou como assim, galera, né? Aí eu fiz, mas você quer alguma coisa? É o quê? Me diga. Simbora que eu resolvo. Nem. É, Porque ele veio, né, filho, tá vendo? Eu digo, vá-se embora. Foi bom que inaugurou o carro, primeiro arranhão, né? Então, como agir? Como é que a gente deve agir nesse caminho de Techuvá? A gente deve ser aquele que auxilia, que não reclama, que ajuda, que vê as situações e busca saída para resolver. Em vez de estar reclamando, a mesma energia que a gente gasta para reclamar, a gente pode usar essa energia para fazer o bem, para ajudar. No livro de Marcos, no capítulo 2, versículo 1, veja que coisa inusitada, meus irmãos. Marcos 2, versículo 1 em diante. Alguns dias depois, entrou uma vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa. E logo se juntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam e anunciavam-lhes a palavra. Então Yeshua estava numa casa, souberam, foi uma multidão para lá. Era tanta gente que não dava nem para ver a porta mais. E Yeshua começou a ensinar as escrituras para o povo. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por 4 pessoas. Então, multidão, não tinha como entrar, abarrotado de gente, e Yeshua lá ensinando. Vieram 4 pessoas levando um paralítico, querendo falar com ele. Era possível passar? Não. Não tinha como. Então eles pararam e começaram a murmurar. Dizer nome com as pessoas, pedir prioridade. Cadê a fila aqui do paralítico? Meu direito. Eles ficaram reclamando. Pegaram um pau, ficaram batendo nas pessoas para sair. Preferencial, né?
fizeram isso? Não. Versículo 4. E não podendo aproximar-se dele, eles não tinham condições de se aproximar dele, por causa da multidão, descobriram o telhado onde eles estavam e, fazendo um buraco, baixaram o seu leito que jazia para ali. E Yeshua, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, teus pecados, perdoados estão teus pecados. Ou seja, eles não reclamaram, não murmuraram, não ficaram incitando a multidão, não ficaram reclamando porque Yeshua não estava vendo aquela situação. Eles ficaram procurando meios Pela pena. de fazer o que era certo. Muitos de nós hoje, quando vê qualquer empecilho, já dá um ré e não fazemos as coisas mais, ou ficamos reclamando, ou dizemos que é por causa de, porque tinha uma multidão, deixa para lá. Porque tinha muita gente, porque o sol está quente demais, porque está muito frio, porque está molhado, porque está seco, é porque isso, porque aquilo. Não se desiste dos seus objetivos por causa das coisas que estão à sua volta. Também não se reclama por causa disso. Simplesmente você vai analisar situações para que dê certo, para que você tenha condições de executar o seu papel na sociedade. Nesse caso aqui, de ajudar o próximo, de fazer diferença na vida dos outros. A gente vai ver mais à frente, Moshe, já para a gente terminar, o mesmo povo que estava ali murmurando, novamente está precisando de Moshe e ele vai ser ajudado pelas pessoas. E através da ajuda é que os objetivos do povo de Israel, ainda nessa porção a gente vai ver, são alcançados. No livro de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 9 em diante, diz: é melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta, e o seu companheiro, mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se esquentarão, mas um só como se esquentará? E se alguém prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Então é necessário, o ser humano ele é feito para a coletividade. Porém, quem quer andar do lado de um murmurador, de uma pessoa que só fica botando defeito, que só acha falha, que só reclama de tudo, que tudo está errado, que nada está bom, que não procura saída, que não procura solução. Você quer mesmo? Quer? Quer para você um jeito assim? Do lado quer ou não? Não quer? Ninguém quer. Todo mundo quer pessoas que sejam para somar. Que venham para dar soluções e não trazer mais problemas. Porque quem é que traz mais problemas? É o servo do capeta. Quando Moisés trouxe rã, o servo do faraó foi o quê? Espantou a rã, trouxe mais rã. Não, você vai fazer também aqui. Aí já sabe de mais rã. Aparecer tudo. Não. Moisés transformou a água do rio em sangue. Ele essa água tá muito assim aqui que isso é beber. Aqui, ó. Faz sangue também. Aí. Sim, mesmo. Em vez de deixar água normal, Você aqui, ó. Você vai beber essa água aí, a água que tava boa, o faraó. Sim, o que é que tem? Vai ver, vai se transformar em sangue. Aí, puf, aí, tá vendo? Moisés fez para se transformar em serpente, sei. Aqui, ó. Exato, mas tipo assim, tudo de coisa ruim, ele copiava. Mas o faraó não queria isso. O Eterno também não quer, não. As pessoas que, ao terem problemas, trazem mais problemas. O Eterno quer pessoas que têm problemas. Se existe problema, o Eterno quer pessoas que tragam soluções. Eu digo a todo mundo, a esse trabalho comigo, principalmente. Toda a minha vida eu fui conhecido e sou até hoje porque não existe problema. Quando é alguma coisa que eu não consigo resolver, eu digo, pare por aí, encerro o assunto. Eu não sei como resolver isso, então não adianta nem falar para mim. Vou-me embora para outra coisa que eu possa resolver. Isso aqui, quero mais não. E fala que ele joga fora, faz qualquer negócio aí. Ou leva para outro. Eu quero não. Quando é negócio que eu não consigo resolver, eu não quero nem saber mais. Eu vou saber para quê. Vai adiantar. Pessoa murmuradora chama-se pessoa tóxica. Uma pessoa que é murmuradora,
é amarga. Nada para ela presta. Mesmo que você faça, tem vezes que você está fazendo bem a ela acha que é obrigação sua fazer aquilo. Aí eu descobri que isso se chama, no mundo de hoje, se chama pessoa tóxica. Exato. E é melhor se afastar, porque não adianta, você vai Olha se um exemplo. Olha o exemplo. Mará, né? Que é o lago de água amarga, né? Era água, mas não se podia beber. O povo ficou só reclamando. O Eterno mandou ele pegar um pedaço de pau e sacudir. Resolveu com um pedaço de pau. Resolveu. Por que ninguém jogou antes? Para tentar. Se a gente sacudir uma tuia de pedra, resolve uma tuia de pau, vamos lá. Ali, Então, veja, o Eterno está demonstrando que, às vezes, a solução está nos nossos olhos, a nossa vista. Não é nada miraculoso, não é nada difícil, mas é necessário a gente primeiro, antes de choramingar e murmurar, a gente tentar. Porque quem morre de véspera é o quê? É o peru. Peru. Êxodo 17, versículo 1. Depois toda a congregação dos filhos de Israel partiu no deserto de Sim pelas suas jornadas, segundo o mandamento do Senhor, e acampou em Refdim. E não havia ali água para beber. O povo foi o quê? Refdim. Onde eles estavam? Estavam em Refdim. Isso aqui de longe observando, não? Amaleque. Vamos ver as consequências de alguém que murmura. Viu? Versículo 2 e 3. Então entendeu o povo de novo contra quem? Contra o Eterno. De novo contra o mensageiro. Ele disse: dai-nos água para beber. E Moshe lhes disse: por que contendeis comigo? Por que tentais a Adonai? Ao Eterno. Tendo, pois, ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moshe e disse: por que nos fizeste subir do Egito para nos matar de sede, a nós e nossos filhos e ao nosso gado? Ou seja, o Eterno não havia feito várias vezes o povo literalmente não sofrer essas situações quando o povo parou de murmurar. Não era só saber ter o jeito de pedir, tendo a confiança de que o Eterno era capaz de fazer todas as vezes. Mas são pessoas que não aprendem, que não se corrigem e vão agir da mesma situação todas as vezes da sua vida. Na primeira oportunidade que tiver, vão mudar, vão agir da mesma forma. E quem é o verdadeiro servo em Techuvá? É aquele que, ao observar uma falha, corrige as suas ações. Ao observar um erro, ele muda a sua essência, o seu modo de viver. E clamou Moshe a Adonai, dizendo: o que farei esse povo? Daqui a pouco me apedrejará. Então disse Adonai a Moshe: passa diante do povo, toma consigo algum dos anciões de Israel, na tua mão a vara com que feriste o rio, e vai. E eis que eu estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe, e ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. E Moshe assim o fez diante dos olhos dos anciões de Israel, e chamou aquele lugar de Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, porque tentaram a Adonai, dizendo: está Adonai no meio de nós ou não? Porque aqui nesse ponto, o Eterno vai lá e manda Moshe bater com a vara na rocha. Depois o Eterno manda falar. Esse povo, eles só entendiam, meus irmãos, eles estavam ainda há poucos dias que tinham saído do Egito, eles só entendiam que alguém só produzia quando apanhava. Eles estavam acostumados a bater para... depender do outro. O Eterno diz: não, a mentalidade deles é assim, beleza, eu vou dar um exemplo para eles. Então, vou bater, vai sair água. Porém, muitos anos depois, o Eterno diz: fale sobre a rocha. Ou seja, não é para bater mais. Não precisa mais ter esse coração duro de precisar apanhar para poder fazer. Vocês têm que aprender a conversar. E às vezes a gente até hoje não sabe conversar. Não sabe pedir, não sabe ser um companheiro de viagem agradável, né? É aquela pessoa que está sempre reclamando de tudo, nada presta, tudo está errado,
nunca vai dar certo, tudo tá chato, tudo tá assim. Companhia de viagem agradável é aquela que, embora que eu veja que o meu irmãozinho ou minha irmã tem algumas situações que me desagradam, existem várias coisas que ela me alegra. Então, em vez de eu ficar apontando só o lado ruim da pessoa, eu vou olhar o lado bom. Eu vou ter que aprender a conviver com as falhas. Porque se todo mundo fosse igual, não teria graça. O mundo ele é divertido porque existem pessoas mais, como eu posso dizer, alegres, outras mais fechadas, umas mais espontâneas, outras mais rígidas. Existem pessoas que se vestem bem, outras que se vestem mal. Existem pessoas que têm um jeito de se portar no ambiente, outras de outro jeito. Então, o mundo tem graça por conta disso. Só que a maioria das pessoas só quer viver e só aceita conviver com pessoas que são iguais a ela. Esse é o chato. É aquele que só aponta a falha nos outros. E tu não tem falha, não. Se a gente for medido pela mesma medida que estamos medindo os outros, mas eu não gosto que fulano coma com colher. Eu não como de colher porque ele come. Aí o fulano come de colher dele. Eu não gosto de gente que come com garfo. Não. É que nem a pessoa que é vegano. Ele odeia quem come carne. Não é isso? Só que o cara que come carne não odeia quem come mato, porque pra ele tanto faz. O vegano ele quer impedir que todo mundo coma carne. Mas o cara que come carne não quer impedir todo mundo de comer mato. Então, a gente tem que aprender a aceitar. Eu não gosto de comer carne, então eu não como carne. Eu não gosto de comer mato, então eu não como mato. Cada um come aquilo que lhe agrada. E eu não vou impedir ninguém de comer uma coisa que eu não gosto. Eu não vou impedir o irmão de usar uma camisa porque eu não gosto de um tipo de camisa. O outro de sorrir porque eu não gosto de rir. Mas o mundo hoje é assim, né? Para a gente finalizar, depois da murmuração, da reclamação, de tudo isso, o que é que vem? Então veio Amaleque, pelejou contra Israel em Refidim. Por isso, disse Moshe a Josué e Yehoshua: escolhe-nos homens e saia a peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei sobre o cume do outeiro, com a vara de Elohim estará na minha mão. E fez Yehoshua como Moshe lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moshe e Aharon e Hur subiram ao cume do outeiro. E acontecia que, quando Moshe levantava a sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele baixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Porém, as mãos de Moshe eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e puseram debaixo dele para sentar-se sobre ela. E Arão e Hur sustentaram-se as mãos de Moshe e de um lado e do outro se seguraram. Né? Assim ficaram suas mãos firmes até o pôr do sol, até que o sol se pôs. Assim Yehoshua desfez Amaleque e seu povo a fio de espada. Então, em vez de eles murmurarem, já segura a mão aí, pai. Levanta a mão pro céu aí, segura que a gente tá perdendo porque tu tá baixando a mão. Aí o Moshe segurava, aí não baixava. Moshe, ninguém fazia isso, não. O que é que eles fizeram? Arrumaram uma pedra, botaram o Moshe sentado e vamos ficar segurando a mão dele. Vamos fazer, vamos agindo. A pedra tá ali, beleza. E a gente tem as mãos da gente para ajudar ele a levantar. Não precisou o Moshe pedir, não precisou de nada. Eles se prontiveram a isso. Então eu pergunto, meus irmãos, para a gente finalizar: de que grupo vocês fazem parte? Dos que reclamam ou dos que procuram ações e formas de ajudar na obra do Eterno? Eu falo isso em qualquer situação da vida de vocês, seja no trabalho, na vizinhança, seja na sua casa, em qualquer situação. Qual é o grupo que você faz parte hoje? De murmurador ou de alguém que busca todas as situações à sua volta para tornar a vida de todos os que estão à sua volta melhor? Então, esse foi o nosso estudo. Dúvidas, reclamações. Reclamação só depois, né? Podem fazer aí.
Como está, né, Marco? A gente tem muito exemplo, né?